Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Alex Bio, revisado e narrado por Beat Dove. Raul Seixas previu o dia em que a Terra parou. Raul Seixas sempre foi um visionário. Teria o rei do rock brasileiro previsto a pandemia? Não é coincidência que ele está sendo citado num canal de anarcocapitalistas. Ele teve o seu tempo de levantar a bandeira da liberdade quando recomendou votar nulo, reconhecendo a classe política como parasita. Em outras músicas, profetizou contra a alegada distribuição de renda ao cantar "Querer o meu não é roubar o seu". Em Anarquilópolis, caso não tenha ficado óbvia, a música descreve o ancapistão e os bandidos não são nada menos que os agentes do Estado, dominando o lugar onde se era livre. Só para mencionar aí alguns exemplos. Mas não foi sempre assim. O próprio Raul disse: "Eu já passei por todas as religiões, filosofias, políticas e lutas". É possível então encontrar músicas no acervo do genial cantor que se contradizem, né? Eu mesmo, quando adolescente, era fã de carteirinha de Raul, tendo ouvido a sua discografia completa e seus discos várias vezes. Nessa época, nutria também o sonho socialista comunista, mesmo sem saber sua inviabilidade, pois não sabia nada sobre ética, nem sobre o cálculo econômico. Em O Dia que a Terra Parou, que tive o prazer aí de escutar em disco de vinil, Raul fala de forma clara um certo sonho, o de que ninguém precise fazer nada. Na época eu entendi a música como um cenário de greve global, e provavelmente foi a intenção do Raul naquela época. Como que se fosse combinado em todo o planeta, o empregado não saiu para o trabalho porque sabia que o patrão não estava lá. Hoje, com mais de 30 anos e tendo estudado inúmeras coisas que a escola evita ensinar, sou capaz de analisar os acertos e erros do meu ídolo. Naquela época, era forte a teoria de que o consumismo, fruto do capitalismo, era o mal intrínseco que levava os homens a todos os males e, portanto, uma greve geral cortaria o capitalismo, a economia e a ganância, cessando esses males. A narrativa conta como seria o suposto cenário diante da gloriosa greve global. Talvez ele não percebeu que acabou expondo também o problema que seria este cenário. Não tem bom para a dona de casa comprar, os que se voltam à fé não estariam nos templos, nas igrejas ou terreiros para exercitá-la coletivamente. Pode-se adicionar ainda os meros devaneios que ocorrem também em socialistas e comunistas, como que por passe de mágica não haveria ladrão, o que torna desnecessária a polícia, e o professor não trabalharia porque não teria mais nada que ensinar. O médico também não trabalharia, como se sem capitalismo não houvessem doenças. Hoje, a Terra está realmente parando, assim como na utopia que o comunismo vende para angariar as mentes sedentas de mudança social. A Terra está parando e estamos experimentando em tempo real a tragédia que seria adotar as ideias comunistas, mesmo que só por um tempo. Economia é uma ciência da vida, de como os seres humanos se relacionam, e estamos todos conectados em interações que vão causar reações ao longo do tempo. Já ouviu falar de que estamos todos ligados por até 6 graus de interação? Entendendo economia, fica menos mística a teoria do efeito borboleta. Ou seja, em economia estudamos as consequências das ações humanas. Não, nós não chegamos no pior da crise. É um processo que não chegamos aí nem à metade e não sabemos quando os últimos efeitos cessarão. Além da questão da febre chinesa, do novo corona, 2 mafiosos brigaram por questões de petróleo, os líderes da Rússia e da Arábia, colocando ainda mais incerteza na economia quando já tínhamos uma pandemia decolando. A maioria dos lugares teve que parar totalmente sua atividade econômica por 30 a 40 dias. Quem já analisou balanços de empresas, da bolsa ou fora dela, ou já conversou com empresários, sabe que a maioria das empresas não sobrevive sem faturamento, seja por questão de capital de giro, seja porque um percentual muito grande funciona tendo dívida e rolando essa dívida com novos empréstimos.
pouquíssimas empresas de fato acumulam dinheiro vivo, porque não faz sentido contábil, é onde o governo rouba mais via impostos. Estando tantos dias sem vender, muitas empresas estão em sério risco. Se elas falirem, teremos ainda mais desempregados, não só no Brasil como no mundo. Outra consequência é que elas não terão como honrar a maioria das dívidas, e quem levou o calote mas está vivo, como os bancos, vai desesperado cobrar os outros devedores. Sim, o dinheiro começa a sumir, o que leva o ser humano a se tornar mais protetivo. Compra menos, evita tomar novas dívidas ou até pagar as dívidas que podem esperar, como a do primo ou a da Minha Casa Minha Vida. Mas o governo salva todo mundo. Socialista condena a acumulação de capital, dizem que é ganância, o certo é ter a garantia do Estado. A crença no Estado é tão forte que até ateus caem nessa religião, o estatismo. Uma vez que as empresas que acumulam capital são punidas com uma carga maior de impostos, o comportamento é reduzir a acumulação, que poderia dar fôlego para passar a crise. Mas não. Os religiosos do Estado dizem que ele pode e deve resolver tudo. Afinal, ele tem a caneta do legislativo e a impressora de papeizinhos coloridos. E é isso que os governos do mundo todo estão fazendo. Numa ação coordenada entre os bancos centrais, a solução que encontraram para adiar a crise é injetar muitíssimo dinheiro. Nos Estados Unidos, incríveis $1,5 trilhão só para começar, mais uns 13 trilhões até o fim de março, e a promessa de impressão infinita pelo Fed até resolver a crise, empurrando dólares goela abaixo da economia global. Os números não são exatos e ninguém sabe eles de fato, mas são quantias tão absurdas, exorbitantes, que já nem importa se é $1 trilhão mais ou $1 trilhão menos de erro. Além disso, 5 bilhões na Austrália, 2 bilhões no Japão, na Europa 1 trilhão e 200 bilhões, aqui no Brasil 135 bilhões de reais, equivalente a 27 bilhões de dólares na cotação atual, já tinham sido liberados da reserva obrigatória, permitindo bancos criarem dinheiro digital numa impressão indireta. E com a crise, uma injeção adicional de 1,2 trilhões de bonorôs será feita. Uma impressão de dinheiro de dar inveja a qualquer socialista, tanto no Brasil como no mundo, com exceção talvez da Venezuela, que já é especialista no assunto. No contexto atual, as impressoras de papeizinhos coloridos não vão parar tão cedo. Durante os próximos meses, toda essa inflação vai vazar para a economia até começar a afetar o seu bolso. Prepare-se, comece a se posicionar de acordo. E lembre-se que esse dinheiro fiduciário não é riqueza para ser acumulada e não traz bem-estar por si só. O que nos permite gerar riqueza e melhorar a vida é justamente a atividade econômica, a produção de bens, a oferta de serviços. E se quiser aí de qualquer maneira fazer a sua reserva de valor em alguma moeda, melhor buscar alternativas para os papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, Recapitulando, a Terra parou. Sem atividade econômica, temos desemprego, calotes, redução do consumo e mudança do padrão de consumo para coisas mais básicas da vida. Governo não gera riqueza, não produz nada, só interfere injetando uma quantia absurda de papeizinhos coloridos que cada vez valem menos e cria um efeito conhecido como cantillon, que beneficia os banqueiros e seus compadres ricos que vão receber essa inflação para gastar e comprar bens escassos no mercado, enquanto prejudica os pobres, que vão ser obrigados a abrir mão de seus bens escassos por papeizinhos coloridos para pagar dívidas e ter liquidez, e que vão terminar com esses trilhões de batatas quentes na mão. O governo está fazendo o que sempre faz, seja ele de esquerda ou de direita, está ajudando a redistribuir os bens escassos dos mais distantes do poder para os mais próximos dele. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe aí nas suas redes sociais com a hashtag Bitcoin. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!